Agora vamos falar sobre a Petrobras. As denúncias de corrupção nos contratos da Petrobras têm despertado interesses geopolíticos e de privatização da empresa. E essa crise na Petrobras é influenciada pelo alarmismo da imprensa. Essa é a opinião do economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, que conversou com a repórter Thalita Galli. Vamos ver. A economia brasileira tem os seus cartéis, né? Dentre os quais os mais importantes são as empresas de construção, que são empresas brasileiras que têm pé no exterior, né? E não se pode confundir isso, nem ninguém está pretendendo que você deixe de punir os malfeitos das empresas ou dos empresários que as comandam. Isso é uma coisa. A outra coisa é você destruir um patrimônio que você construiu ao longo de muitos anos, né? E que tem uma experiência, uma memória técnica dos processos mais modernos de construção, etc., né? Eu estou defendendo as empresas e não os empresários, não os donos das empresas que cometeram essas malfeitorias. Eles têm que na verdade, cumprir aquilo que a lei manda. Quais seriam os prejuízos do enfraquecimento dessa lei? Seriam muito grandes, porque elas têm uma altíssima participação na formação bruta de capital fixo, ou seja, no investimento, né? Isso deve representar, eu diria, entre a Petrobras e as empresas, isso deve representar 7 a 9 pontos percentuais da taxa de investimento. Está lá no Congresso, está lá o senador Aloysio Nunes Ferreira clamando pela mudança do Instituto da Partilha para a concessão. Concessão é adequado para quando você vai descobrir as reservas, né? Você não pode aplicar isso às reservas já descobertas. Isso é uma impropriedade, para dizer o mínimo, né? No fundo, isso tem uma questão geopolítica de interesse, no fundo, de você privatizar ao máximo a exploração de petróleo e tirar do controle da Petrobras, né? Por isso que o caso da Petrobras é muito grave, porque isso que foi feito é imperdoável, porque fragiliza muito a empresa. Eu ponho a minha mão no fogo pela Dilma, né? É uma das poucas pessoas pelas quais eu ponho a minha mão no fogo, salvo meus amigos mais próximos, né? Eu sei que ela deve estar atormentada por isso, né? Isso é inacreditável que tentem imputar a ela alguma coisa parecida com corrupção, né? Ela é uma mulher muito séria, muito direita. A imprensa brasileira é um cartel da informação, o que é grave para um país que quer avançar na democracia, né? Ou na melhoria dos padrões de convivência, de informação, de compreensão da população. Você tem que diversificar os meios de comunicação, né? Você não pode deixar que o cartel continue operando. O cartel está operando, certo? O cartel está operando assim a tripa forra, vamos dizer, a toda, né? Você tem que diversificar, você tem que dar mais força aos órgãos de imprensa regionais, né? Aos órgãos de imprensa das pequenas e médias cidades do Brasil. Você precisa diversificar a informação. Do meu ponto de vista, né, tem que haver uma capitalização da Petrobras para diminuir o grau de endividamento dela, né, já que foi feita a correção de preços, isso foi correto, né. Mesmo com o preço do petróleo caindo, o problema é do caixa da Petrobras, não é do preço do petróleo, né. A Petrobras vai ser beneficiada em parte porque o Brasil é importador líquido, então logo vai se transformar em exportador. Espero que os preços estejam no nível razoável, não precisa estar em 100, né? Pode estar em 70, que para a Petrobras, para o pré-sal, está perfeito, né? Então a minha opinião é que não pode deixar a Petrobras mergulhar numa crise interminável.